Bem-vindos a mais um programa. O tema de hoje é remédio genérico no Brasil. No nosso país são usados 3 tipos de remédios: os remédios de marca, os genéricos e os similares. Nesse programa nós vamos distinguir um do outro. Calcula-se que haja mais de 25 mil marcas de remédios que estão sendo comercializados no Brasil. Os genéricos representam, em média, 20% dos medicamentos consumidos no país. Seu preço representa, em média, até 80% do valor do remédio de marca. Sua introdução significou uma grande reviravolta na medicina do ponto de vista do acesso aos medicamentos essenciais por parte da população brasileira, beneficiando as pessoas com menor poder aquisitivo. Neste programa, nós vamos fazer um balanço geral da introdução do remédio genérico no Brasil, seu significado social e econômico. E o nosso convidado é o professor Vanderlei Ramalho, da UFMG, que foi também diretor do IPEAD, que fez uma longa pesquisa à época sobre a implantação do remédio e a aceitação do remédio genérico no Brasil. Professor, bem-vindo ao programa para discutir um tema tão relevante, né? Quando o remédio genérico chega ao Brasil, professor? Os genéricos chegam no Brasil no ano 2000. Sim. Foi quando chegou. A história toda começa, na verdade, em 91. Houve um projeto de lei, proposta de projeto do deputado Eduardo Jorge, para suprimir nome de marca dos remédios. Depois, em 93, com o Itamar Franco, era o Jamil Haddad, que era o ministro da Saúde, também baixou um decreto que obrigava a pôr nome de princípio ativo. E, finalmente, em 99, com o governo FHC e o José Serra como ministro da Saúde, promulgou a famosa Lei 9787, a famosa Lei dos Genéricos, aí que foi o início realmente do processo de introdução de genéricos na sociedade brasileira. E qual é a razão de introduzi-lo no Brasil, de trazê-lo para cá? Porque ele já era popular em outros países, não era isso, professor? Sim, nos Estados Unidos o debate começou nos anos 1960 e depois foi regulamentado em 84. A ideia de trazer para o Brasil era exatamente servir a indústria farmacêutica oligopolizada. A ideia era aumentar a concorrência e permitir maior acesso à população de mais baixa renda aos medicamentos, e esperava-se que ele regulasse preços. Seria uma maneira de regular, pôr ordem nos preços de mercado dos medicamentos. Se eu entendi bem, essa regulamentação durou quase 10 anos, da ideia até a sua efetivação? A ideia começa lá em 91, foram as primeiras ideias de tentar evitar esse predomínio das marcas, dominando oligopolisticamente o mercado. Depois, em 93, Itamar Franco e Jamil Haddad também promove um decreto para aparecer o nome princípio ativo, e finalmente no governo Fernando Henrique Cardoso, 99, é que se consolida a história com a lei, o decreto-lei. E a regulamentação desse processo, porque também a introdução do genérico, ele tem que ter qualidade, não é isso, professor? Assim, além da coisa legal, né, vem depois todo um processo que o produtor do genérico tem que submeter à Anvisa, que é a Agência de Vigilância Sanitária, para fazer os testes e aprová-lo como genérico, ou seja, dar uma autenticação, é como se fosse um carimbo de autenticação para ele substituir o remédio de marca inteiramente. Aí ele recebe um carimbo, ela é uma cópia autenticada. Perfeito. Olhando do lado de cada população, qual tem sido a receptividade, ou qual foi essa receptividade? No início, eu me lembro, na época eu estava ainda no IPEAD, eu coordenei várias pesquisas sobre a aceitação do genérico. Nós fizemos vários grupos de foco e várias entrevistas em profundidade, e naquela época, no início, 2002, por aí, tinha alguma resistência. A população olhava desconfiada para o genérico, porque é mais barato. Parecia que ser mais barato
seria uma sinalização de algo estranho. E os médicos também eram resistentes, então teve uma certa resistência na época. As pesquisas que nós fizemos no IPA, de pesquisas qualitativas, todas mostraram isso. Demorou muito para reduzir essas resistências ou as resistências ainda estão presentes na população brasileira? A despeito do fato de que a evolução de medicamento genérico foi rápida, em 2001 você tinha 1 e pouco por cento de participação. No ano seguinte já quintuplicou, hoje você tem em torno de 20% a 30%. Apesar disso, ainda existem reações a genérico, mas, por um lado, do ponto de vista do consumidor, por desconfiança, acha que ele não tem o mesmo efeito do que... Questiona-se a eficácia dele, ele é efetivo tanto quanto o medicamento de marca, e há resistência, inclusive, por parte de médicos também, que alguns são resistentes a indicar remédio. E hoje está acabando, infelizmente. Mas essas resistências são infundadas, porque o genérico tem qualidade, né? Totalmente infundadas. O genérico ele recebe, é como se você levasse um documento no cartório e recebesse o carimbo de autentificação. Todos os testes são feitos e só depois desse teste que a Anvisa libera. Então ele tem o mesmo efeito do medicamento de marca igualzinho, não há diferença em termos medicamentosos. Nós temos 3 tipos de remédio: o remédio de marca, o genérico e o similar. Nós vamos iniciar o segundo bloco do nosso programa, fazendo uma distinção entre esses 3 tipos de medicamentos e também analisando a qualidade deles, ou a diferença de qualidade entre eles. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. O nosso tema é remédio genérico no Brasil. No primeiro bloco nós situamos quando vem o genérico para o Brasil e um pouco o seu processo de regulamentação. Já deixamos no ar o que nós vamos tratar agora, que é a diferença entre o remédio de marca, o genérico e o similar. Qual a diferença entre eles, professor? A diferença entre o de marca e o genérico, para efeitos medicamentosos, é nenhuma. Nenhuma. No caso dos medicamentos similares, o similar, ele, digamos, é um candidato a genérico. É como se ele fosse uma cópia também do de marca, porém sem ser autenticado. Sim. Porque algum teste que tem o genérico, ele não tem. Então, até legalmente é diferente, porque, por exemplo, um farmacêutico tem autonomia para trocar um medicamento de marca por um genérico, mas não tem autonomia para trocar um medicamento de marca por um similar. Isso só quem tem autonomia é o médico que receitou. Então, o similar, ele é quase um genérico, mas ele não é um genérico, ou seja, ele não pode ser equiparado inteiramente ao de marca. O similar, também passa pela regulamentação e o controle da Anvisa? Sim, ele é submetido a vários testes que o genérico é submetido. Porém, não a todos. Então, ele também passa por testes na Anvisa. E, posteriormente, ele pode vir a se transformar num genérico. Então, nosso telespectador, nós mesmos, entre o similar, o genérico e o de marca, você tem que preferir exatamente o de marca ou o genérico. Assim, o de marca e o genérico, em termos medicamentosos, são exatamente a mesma coisa. Perfeito. Porém, o similar é quase a mesma coisa, porém não inteiramente. Perfeito. Quando um remédio de marca se torna genérico? O remédio de marca ele só se torna genérico quando o produtor ou quem vai comercializar submete à Anvisa para receber uma autenticação da Anvisa. Sim. E aí, nesse processo, a Anvisa tem todo um protocolo e a Anvisa tem os testes que são requeridos, são exigidos para que ele receba, por assim dizer, um selo de autenticação. Só depois de todo esse processo é que ele pode ser considerado
um medicamento genérico, que substitui o de marca inteiramente. Porque a pesquisa para produzir um remédio custa cara, né? Quando é que, digamos, um remédio, ou por quanto tempo ele é comercializado, por exemplo, pelas empresas, para depois se tornar genérico? A nossa legislação prevê o quê? 15 a 20 anos, professor? Só depois que expira o direito de patente é que se pode entrar com um medicamento genérico. Enquanto a patente vigorar, evidentemente, a marca tem o privilégio pelo fato de ter investido em propaganda, em pesquisa e desenvolvimento. É por isso que ele é mais caro, inclusive, que a marca é mais cara do que o genérico. Só depois que se expira legalmente é que aí sim o genérico pode mostrar a sua cara. Há um processo complicado de negociação, digamos, entre os laboratórios, que são em geral multinacionais, etc., que fabricam o remédio de marca com a sua transformação em genérico. São elas mesmas que, num certo sentido, produzem ou terceirizam essa produção? Como é que tem sido feito isso, professor? Assim, não, os laboratórios são os que investem inicialmente em pesquisa e desenvolvimento, eles naturalmente têm o direito à patente e eles mantêm esse monopólio da patente enquanto durar legalmente o prazo. Só depois que ele abre mão, aliás, legalmente ele tem que abrir mão, porque o prazo expirou, e aí sim que qualquer outro laboratório pode ter no princípio ativo, produzir o medicamento. Perfeito. Quais os benefícios sociais advindos da introdução do genérico no Brasil? Os benefícios são de várias ordens. Em primeiro lugar, ele até certo ponto regulamenta, ele serve de controle de preço. Ele fez com que os preços caíssem da ordem de 30% a 60%, 70%. Em vários casos. Então, ele regulamenta o mercado. Regulador de preço, primeiro. Ele é um regulador de preço, ele disciplina o mercado em termos de estabelecimento de preço, porque ele tira o monopólio do estabelecimento de preço das grandes corporações que produzem os remédios. Que são oligopólios. Sim, a indústria farmacêutica, em geral, é um oligopólio com investimento pesado em ciência, tecnologia, é intensiva de capital, é intensiva de tecnologia. Não só no Brasil, no mundo todo, né? No mundo inteiro. No mundo inteiro é assim. E os genéricos, eles servem como reguladores de preço, eles disciplinam o estabelecimento de preço, eles fazem o preço cair. Isso foi visto em onde foi implantado, tanto lá fora como aqui. Do ponto de vista, por exemplo, do consumo do remédio pelos doentes, e sobretudo pela população de mais baixa renda, a introdução do remédio significou para ela um acesso mais amplo e a remédios de melhor qualidade com o genérico? Não de melhor qualidade, mas de melhor preço. Estima-se que já se economizou a população brasileira em torno de 55 bilhões de reais de economia pelo fato de estar usando genérico. Então, isso é extremamente importante num país como o nosso, que tem problemas sociais. Então, isso é um grande avanço na indústria farmacêutica para a população brasileira, principalmente para a população de mais baixa renda. Houve um certo grau de nacionalização também da produção do medicamento, professor, com isso? Sim, houve aqui no Brasil e no Goiás várias indústrias de genérico e se aplicou bastante em ciência e tecnologia. Mas certamente as grandes indústrias sempre tentam um processo de fusão e incorporação das indústrias nacionais. Nas nacionais, né? Do ponto de vista econômico, o Brasil também economizou, por exemplo, com a importação de remédios? Sim, o Brasil, para a população brasileira, foi em torno de 2001 para cá, foi em torno de mais de 50 bilhões de economia só em questão de preço, né? Então foi uma quantia significativa, impacto significativo da introdução de genérico no país. Perfeito. No terceiro bloco, nós vamos examinar como que o genérico está sendo comercializado e produzido também nos outros países e qual exatamente o crescimento do mercado interno
com relação ao consumo do remédio genérico. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. O nosso tema é remédio genérico no Brasil. Nós já trabalhamos a introdução, o processo de introdução, quando foi feito, e também falamos muito dos benefícios sociais e econômicos da introdução do remédio genérico no Brasil. E deixamos já no ar também o tema deste terceiro bloco, né? Como o genérico é receitado e comercializado nos outros países? Há uma boa aceitação do genérico também fora do Brasil, professor? Sim, sem dúvida. Mesmo porque Estados Unidos e Europa, esse processo começou bastante antes. Estados Unidos, 15 anos antes da gente. Hoje, nos Estados Unidos, da ordem de mais de 70% da indústria farmacêutica é de genérico. Na Alemanha, 65%. No Reino Unido, 60%. Canadá, 45%. O que está mais próximo da gente é a Espanha, que está em torno de 31%. Nós estamos chegando a 27%, 28% e estima-se chegar a uma participação de 30% agora em 2015. Esse consumo nos países desenvolvidos também é um bom argumento para aumentar a aceitação popular no Brasil desse medicamento genérico, não é? Sim, não? sem dúvida. É preciso tirar a desconfiança, eliminar o resto de desconfiança que, porventura, ainda existe em relação ao genérico, porque não há porquê. O genérico produz exatamente o mesmo efeito. O que não acontece com o similar, mas o genérico, sim, é como se fosse o remédio de marca do mesmo jeito. Como ampliar a oferta do remédio genérico no Brasil, professor? Isso aí envolve pesquisa e desenvolvimento e existe incentivo à indústria de medicamentos. Isso é um problema mais complexo. Agora, Perfeito. E o mercado, como tem crescido? o mercado cresceu a despeito de resistências iniciais e até atuais, que ainda existem algumas, o mercado cresceu rapidamente. Em 2001, um ano depois, a participação dos genéricos na venda de medicamentos, na quantidade de medicamentos, era de 1 e pouco por cento. Um ano depois já era 5%. Atualmente gira em torno de 20% a 30%, em torno de 28%. E estima-se 30% agora em 2015. Então a evolução foi rápida, foi significativa, mas ainda existem algumas resistências à introdução de genérico, não só por parte da população, que tem alguma desconfiança, mas até a própria classe médica, às vezes, deixa de receitar genérico. E o consumo é mais concentrado, por exemplo, nas capitais, nas grandes cidades, ou também nas cidades do interior? Hoje já é geral, agora nas capitais se tem mais esclarecimento e mais divulgação, então Sim. É preciso aí do governo entrar com a campanha de esclarecimento sobre medicamento genérico, ajudaria bastante divulgar mais a ideia do genérico para acabar com a última resistência que ainda existe em relação a esse tipo de medicamento. Inclusive convencer a própria classe médica a receitar mais o genérico e insistir mais. E os governos, por exemplo, ao nível dos municípios, a nível dos estados ou a nível federal, têm estimulado, por exemplo, o uso e até a compra de remédios genéricos para ser distribuídos nos postos de saúde ou mesmo, digamos, nessas farmácias populares? Sim, isso é importante porque isso significa uma política pública de economia, de gasto claro. Na área de saúde. Então, um aumento de oferta com os parcos recursos que o Estado tem, não é isso? Sim, então é preciso, isso é política pública de saúde, do ponto de vista de economia. Então, o governo faz sentido que o governo invista bastante em induzir a compra de genérico por parte do poder público para ser distribuída à população. Os antivirais, que o Brasil também foi um dos primeiros países a quebrar exatamente a fórmula dos antivirais
sobretudo para a AIDS. Esses remédios também são considerados genéricos, professor? Sim, você pode ter. Hoje você tem genérico no espectro, quase todo o espectro da área da medicina, você tem medicamento genérico. E a tendência é ampliar cada vez mais, o leque vai só abrindo. Perfeito. Então, o remédio genérico é uma boa iniciativa que veio para ficar. Sem dúvida, é uma excelente iniciativa, veio para ficar e a tendência é se ampliar cada vez mais. Sim. A perspectiva de crescimento desse setor, professor? A perspectiva é grande, até porque já se tem experiência nas outras partes do mundo, não há por que ser diferente no Brasil. O que cumpre ao governo é uma campanha de informação, de explicitação do que significa genérico, porque até hoje se tem dúvida qual a diferença de fato entre genérico, medicamento de marca, similar. Nem todo mundo conhece essa diferença e isso gera uma certa desconfiança e uma certa resistência por parte não só da população, mas até da classe médica, que tem alguma resistência às vezes em receitar o genérico. E todo o sistema, por exemplo, privado de medicina, eles têm também usado ou aderido, digamos, ao uso desse medicamento genérico? Sim, é geral, não tem como, isso é um processo que não tem volta. O medicamento genérico, uma vez instalada essa ideia, o que pode-se fazer agora é acelerar um pouco, via divulgação, via marketing, em termos de esclarecimento da população, da classe médica e até das entidades públicas para trabalharem com genérico. Porque as entidades públicas distribuem, por exemplo, quando é remédio de uso contínuo, tanto em farmácia como em posto de saúde, se distribui gratuitamente. É o caso de campanha de esclarecimento para que essa distribuição se faça fundamentalmente via genérico. E os remédios de uso contínuo também são genéricos? Tem genérico e tem de marca, e são grátis, né? E geralmente o governo oferece gratuitamente. E é claro que o governo deve incentivar, toda vez que possível, usar o genérico para distribuir para a população, porque é uma baita economia se o preço gira em torno de 30% a 60%. É uma senhora economia, o que faz todo sentido num processo numa realidade de saúde pública que é bastante cara no Brasil. Sim. Em todo lugar é assim. Porque nós estamos falando do genérico como uso do medicamento para o doente, mas o genérico poderia também ser usado, digamos, na medicina preventiva, que hoje, digamos, é a grande recomendada, porque é uma medicina mais barata e previne a nossa saúde e não precisamos de corrigi-la depois. Sem o dúvida. Remédio genérico também entra na saúde preventiva, professor? Sem dúvida. O genérico não tem espectro, ele entra em todo o espectro da medicina. É uma questão só de investir na sua produção, mas ele pode entrar em qualquer área da medicina, não há limitação. Perfeito. Professor, queria agradecer muito sua participação aqui, seus esclarecimentos. Trouxemos a você, telespectador, a diferença entre o remédio de marca, o genérico e o similar, com a recomendação de que o genérico tem qualidade e é comercializado num preço mais barato, tanto que cabe no bolso do consumidor que precisa e também do Estado brasileiro para melhorar a qualidade de saúde e também dos serviços médicos e medicamentosos no país. E a você, telespectador, que sempre nos prestigia, nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem.